Vamos lá então? Casimiro Cunha, através do Chico, no livro Gotas de Luz, diz uma trovinha muito bonita. Se buscas em tua fé roteiros de paz e luz, olha que gostoso, afeiçoe a própria vida às instruções de Jesus. E a nossa fé é a doutrina qual? Jesus amado. Eu ia evitar de perguntar, estou olhando para minha esposa. Quem é espírita aqui? Erga a mão, fazendo favor. Nem Jesus salva. Eu prometi para mim mesmo que não ia usar esse tema, viu, Paulinho? Eu comentei com o Paulinho. Mas a gente vai colocar no meio. Como o Casimiro falou, nós estamos buscando, para começar, todo mundo é espírita aqui, tá? Todos nós. Todos nós. Vamos dizer, com exceção aquele que está vindo pela primeira vez. Todos nós somos espíritas. Então, Casimiro Cunha disse que se a gente tem a nossa fé, a gente tem que pegar o ensinamento de Jesus, trazer para os dias atuais e analisar. Então eu peguei uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, que o título é O Cego de Jericó. Eu vou falar da passagem e a gente vai pegar alguns itens. Diz o seguinte: saindo de Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Ouvindo que Jesus passou, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo começou a repreendê-lo. E cada vez mais ele o quê? Clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele era cego, estava sentado e era mendigo. Jesus passou, de repente Jesus parou e disse aos discípulos: chamem-o. Os discípulos foram até ele e lhe disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele ficou de pé, até então ele estava o quê? Lançou de si a sua túnica, que era uma característica do mendigo, e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Perguntinha, né? Se é cego, o que ele ia querer? Mas é verdade. Por que Jesus em várias passagens utilizou que queres que te faças? E Bartimeu respondeu: que eu tenha vista. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. E termina o relato: Bartimeu viu e seguiu Jesus. Entenderam a passagem? Ah? Cadê a Lívia? Quem que é Bartimeu, filho de Timeu? Vocês sabem quem que é? Vamos trocar de nome? Lúcio Bartimeu, minha esposa Denise Bartimeu, minha sogra Leonilda Bartimeu, minha filha está por aí também. Bartimeu quem que é? Adivinha quem? Nós. Não tem mais nenhum relato no Evangelho do Bartimeu. Só fala que ela era cego, mendigo e filho de Timeu. Bartimeu representa quem? Nós. Espíritos em processo evolutivo, habitando num planeta de... Espírita adora falar do quê? Prova e expiações, não é isso? Por isso eu não posso ser feliz. Moro num planeta de prova e expiação. Agora vem a primeira pergunta: por que ele era cego? O que vocês acham? Será que ele furou o olho de alguém na outra existência? Meio difícil, porque aí nós íamos cair na lei de quem? De Moisés.
Lei de talião. Olho por olho, dente por dente, pé por pé e por aí afora. Mas, segundo a doutrina espírita, tinha duas opções para ele ser cego. Qual que é? Prova ou expiação. Dá para saber? Fala que dá, por favor. Dá para saber? Não dá. Tem alguns espíritas mandrake que é verdade, você vai ver que nós vamos chegar nos espíritas, inclusive a mim, que tem toda a tendência de ver qualquer sofrimento da pessoa, fala que é o quê? Expiação. Resgate, né, Dirce? Foi isso que você falou? Não tem como. Mesmo porque tem uma outra passagem do Evangelho, um cego de nascença, que os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? Olha que pergunta doida, hein? Se ele nasceu cego, para ele ter pecado, só podia ser em outra vida. O que Jesus respondeu? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para ser testemunho da minha cura. Provação, segundo Emmanuel, no livro Consolador, é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso. Emmanuel que fala, não sou eu não, tá? Ele é meio bravo, Emmanuel, né? A luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho do trabalho e a estrada da luta. Expiação. No mesmo livro, Emmanuel fala que é a pena imposta a um malfeitor que cometeu um crime. Eu, Lúcio, agora opinião minha, eu acho muito pesada essas palavras. Tá? Por quê? Toda vez que a pessoa está espiando, parece que Deus está cobrando. E Deus não nos cobra. A Renata chegou, os alunos, vamos que vamos. Vamos lá, moleçada. Então, expiação é quando nós cometemos alguma coisa errada para conosco mesmo ou lesamos o próximo. Aí a gente parte para um processo de expiação. Provações, lembrando Joana de Ângeles, situações mais amenas, doloridas sim, mas que nós podemos modificá-la tranquilamente. Nós temos em nossa vida mais provações do que expiações. Nós espíritas precisamos entender que no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, eles deixaram uma mensagem lá. Não é preciso crer que todo sofrimento nessa vida seja referente a uma dívida do passado. Frequentemente são provas que o Espírito escolheu. Nós temos mais provas. Alguém aqui tem moleza na vida? Vamos lá. Quem tem moleza na vida? Quem gostaria? Vamos ser sinceros. Quem não gostaria? Não é isso? Nós temos? Não temos. Na nossa vida, hoje eu vi eu vou contar rapidinho. Esse zap da vida, né? Mandaram uma mensagem, um desenho de uma menina que foi procurar o pastor da igreja. E ela estava... Você que pôs? Não. E ela foi procurar o pastor, em desenho, tá? Foi procurar o pastor e pediu para ele tirar o espírito do consumismo dela. E ele falou, vamos fazer uma prece em nome de Jesus. E pôs a mãozinha, né, em desenho na cabeça dela. Sai espírito consumista, sai espírito consumidor. Desaloja, ó, desaloja, né? E chacoalhou a menininha, de repente tirou a mão, ela falou, tá bom. Aí ela começou a falar os nomes das lojas. Renner, Riachuelo, Pernambucana, era tudo as lojas que ela o quê? Que ela devia. Vamos jogar para nós. Se a gente está passando uma situação financeira difícil, é quase assim, a probabilidade de ser uma provação é muito maior do que uma expiação.
Vocês sabiam disso? Porque não é que a gente está com o espírito do consumismo. Nós é que consumimos o quê? Demais. E nós, espíritas, que estamos engessando a doutrina espírita, a gente adquiriu o hábito de jogar tudo lá para trás. Não tem como nós sabermos. Indico um livro para vocês, Plenitude, da Joana de Anjos. Vocês querem aprender tudo o sofrimento? Pelo Divaldo, tá? Chama Plenitude. Lá ela fala que tem alguns espíritos que pedem para reencarnar com doenças violentas. No livro ela cita a AIDS, para mostrar para as pessoas como é que se convive com uma doença, mantendo um grau de confiança e resignação. Então não tem como. O Bartimeu era cego, e cada um de nós temos o quê? As nossas dificuldades. Só que o Bartimeu estava o quê? Sentado, mendigando, numa posição o quê? Qual? Comodista. Agora nós vamos jogar um pouquinho mais pesado. Ele estava sentado, mendigando. Vamos separar. Eu posso condenar a atitude da prostituição. Não posso condenar a prostituta. Nós temos que saber distinguir. A característica da mendigância a nível espiritual, o que é? Comodista. Sabe o que é comodista? É quando a gente senta e fica clamando, que nem um Bartimeu, tem misericórdia de mim. Pedindo as coisas para quem? Vamos? Quem aqui já fez promessa? Não vai ter coragem de falar. É? Ah, duvido que só 2, 3. Para com isso, vai. Tem um livro, o duro que eu não lembro. Vocês conhecem o Violeta na Janela? Da Patrícia? Ela tem, vamos ver se vocês lembram qual que é. Ela tem um Violeta na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Quem não leu, Os Quatro Fantásticos. Ela foi na colônia espiritual ver um setor de promessa. Alguém leu esse livro? Leu? Foi num desses. Ela chegou lá, ficou abismada com a quantidade de papelzinho, tá, de promessa que o pessoal aqui fazia tentando, sabe o quê? Conseguir as coisas por misericórdia divina. Ao ponto dela pegar um papelzinho lá, e um famoso traficante do Rio de Janeiro estava querendo breganhar com a lei divina. Ele queria que Deus, olha que loucura, auxiliasse a não descobrir o tráfico dele. Em contrapartida, ele ia pegar um percentual do tráfico e dar para o pessoal carente da favela. Olha que loucura. Funcionou? Não funcionou. Desculpem eu falar, tá? Nós, espíritos atuais, somos os famosos espiritólicos. Nós temos muito mais vivência interior do catolicismo do que da doutrina espírita. Tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro eu considero cabeceiro. Eu tenho 2, um em casa e um no fórum. A irmã se psicografou, acho que vai fazer uns 10 anos. E tem um capítulo lá, Ser Espírita, que eu baseio. Eu dei risada quando eu li, porque ela falou o seguinte: a irmã Sidufo foi uma adolescente que trabalhou, uma das exceções, tá? Ela tinha 15 anos, trabalhou na codificação. Exceção porque adolescente não se põe em trabalho mediúnico, tá? Mas ela foi uma exceção. E lá ela falou o seguinte, isso eu li há 10 anos, hein? Se o espírita não tomar cuidado, logo, logo vai ter a figura do espírita não praticante. Eu dei risada, falei, irmã, você está babando. Eis que uns 20 dias atrás no fórum, não vou citar o nome do funcionário, né? Eu percebi que ele era espírita, sempre lendo, né? Eu falei, você é espírita? Sou espírita não praticante. Acabou. Acabou com a doutrina espírita.
espírita, nós, espíritas, estamos confundindo ser santo com ser espírita. As crianças não estão mais aqui, né? Meu pai faz 10 anos que desencarnou. E foi numa segunda-feira, né? E lógico que eu estava o quê? Chorando. Eis que me chega um dirigente espírita do meu lado. Eu vou contar, tá? Fala, Wanda. Ai, Lúcio, você é espírita chorando? Não falei nada, mas sabe o que eu pensei? O dia que você desencarnar, eu quero que você vá direto para as trevas. Pensei mesmo, hoje já não pensei. Mas, por quê? Espírita não chora? Onde está escrito isso? O espírita não chora? Vocês sabiam que o choro não é racional? Vocês sabiam disso? Pega uma pessoa que está chorando, mas não ela parar de chorar, ela vai parar? E se ela parar, o que acontece? Como o Hamed diz, a lágrima é a materialização de uma emoção. Se nós não extravasamos, ela cristaliza por dentro. Espírita casa em igreja? Estou aprofundando. O que vocês acham? Fica todo mundo quietinho. Se meu filho não tá minha filha aqui, ela não casou. O meu filho, a namoradinha dele é evangélica. Se ela quiser casar lá na igreja, ele topar, qual que é o problema? Vou ser mais sincero, no Eluz eu fiquei de 10 a 15 anos com adolescente. Pai espírita, desculpe o termo, são muito mala. Sabiam disso? Porque uma das maiores queixas deles, e lá na época, teus filhos estavam também, né, Celso? Umas 50 ou 60 tinha, lembra aquela turmona? A maior queixa que era? Rigidez dos pais. Meu pai não deixa eu ir ali, porque tem espírito ruim, não deixa eu ir lá, porque tem espírito ruim, a um ponto de chegar um dia e falar, sabe o que eu falei para meu pai? O ambiente da minha casa é pior do que o ambiente de qualquer barzinho que eu vou com meus amigos. Vocês falam assim? Nós não temos. Isso são traços que a gente traz. Eu vou numa casa espírita aí, que eu não vou citar o nome, vou aproveitar e falar, tá? Primeira vez que eu fui, eles te colocam num puff assim, sabe puff? Você senta, vem 20 médios do teu lado e te dá um passe. Aí eu fiz uma palestra de 10 minutos, e na saída eu tomei outro o quê? Passe do mesmo jeito. Onde está isso? Na doutrina espírita. Vocês estão assustados comigo? Não assusta não que vai piorar. Aonde está escrito isso? Tem uma casa espírita aí que sempre no final eu faço todo mundo se abraçar. Sabe por quê? Porque no livro dos espíritos está escrito lá, a natureza deu ao homem necessidade de amar e ser amada. E a dirigente me chamou um dia, eu vou lá até hoje, mas não faço. O fulano que é dirigente não quer que ninguém abraça a mulher dele. Ele pediu para você não fazer mais isso. Tudo bem. A moda atual agora em determinadas casas é não aplaudir mais a pessoa. Sabiam disso? Tem base doutrinária? Mostra para mim. Eu adoro o que a pessoa mostra. Onde está escrito isso? Quebra a vibração da casa. Onde está escrito? Ou como o Dr. Paulo, segunda, estava conversando comigo aqui, no final, a Vilminha estava falando que a mulher dele falou, Lúcio, não conhecia essa casa, mas admirei a alegria do pessoal, o afeto do pessoal, mas eles estão querendo que seja tudo o quê? Rígido. Os espíritas, nós, estamos atrás de milagre na nossa vida. Desculpa eu falar, tá? Neguinho está procurando centro forte para resolver os problemas, achando que os espíritos vão resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque eles esbarram. Eles esbarram na lei divina. Gente do céu, a Fabiana falou do Dr. Bezerra de Menezes, segunda retrasada, né? Ele tem um livro que ele pediu desculpa para nós. Dr. Bezerra, relevai-nos se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos que nos governam a todos para satisfazer-vos. Eles esbarram na lei divina. E nós estamos aqui,
comodista, mendigando e sentado, esperando as coisas o quê? Acontecer. Sabe? Tem um livro de uma espírita, olha a mensagem dela, agora vou jogar mais pesado. Ela é espírita de nascença, conviveu um relacionamento, se deixou enganar, engravidou, o cara meteu o pé. E ela é espírita. Ela não havia o que a consolava. Ela procurou várias casas espíritas, cada casa que ela chegava, sabe o que falava? Você é uma pecadora. Quando você desencarnar, você vai para o Vale do Suicídio, porque ela cometeu suicídio. Ela cometeu, o espírito, ela cometeu suicídio. Sabe o que ela fala no relato dela? Ela não queria ouvir nada disso. Ela queria encostar numa pessoa e simplesmente chorar, sem receber sermão nenhum. E nós, espíritas, olha que eu estou delicado, nós estamos assim, querendo engessar. Eu fico atacado. Semana passada um dirigente, você viu, Lúcio, no IBGE? Eu falei, lá vem. O que tem no IBGE? Os espíritas são os maiores o quê? Nível intelectual que tem no Brasil. Eu falei, e daí? O que resolve isso? O que resolve isso para nós? Se a gente continua sentado, esperando as coisas acontecer, dependência dos espíritos. Eu vou resumir minha história, vocês não assustam não, tá? Vou resumir. Nasci perturbado. 7, 8 anos, eu não conseguia dormir à noite porque eu via nego roncando do meu lado. Luz para tudo quanto é lado. A primeira vez que eu vi espírito, com o olho aberto, o cara do meu lado. Tudo que eu fechava o olho, o cara estava do meu lado. Do mesmo jeito. Eu não tenho vergonha de falar. Eu dormi, acho que foi uns 10 anos na sala, na caminha de armar de medo. Só que o que eu achava é que minha mãe, que ia no centro, que ela ia resolver o quê? Os meus problemas. Foi duro, tá? Até quando eu comecei a namorar a Denise, ela sabe da história. Eu cheguei a parar a faculdade de engenharia pela minha perturbação. Só que chegou um momento, eu o quê? Porque eu achava que minha mãe ia resolver o problema. Médium, estava toda terça-feira, naquela época era o Consolador. Né? Pequenininho, Consolador. Né? Ela resolveu o meu problema? Sabe quando eu melhorei? Quando comecei a ter atitude renovadora do Bartimeu. Lembra que ele estava sentado, esperando? Quando ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Alguém aqui já pediu paciência para Deus? Quem que pediu? As mulheres pedem normalmente. Com coisa, e normalmente é para aguentar quem? O marido. Que coisa que ela merecia o quê? Hã? Na cabecinha dela. Ela acha que merecia um marido o quê? Melhor. Só que ela não entende que ela tem um marido que ela o quê? Vocês melhoraram. O que você falou, Carlão? Precisa. Eu ia falar merece, mas merece machuca, né? Nessa bênção luminosa passaremos a encontrar cada homem em seu plano, cada coisa em seu lugar. Todo mundo aqui já pediu paciência, não pediu? Tem uma prece do Richard Simonetti, eu vou inverter para resumir. É aquela prece que a gente faz. Senhor meu Deus, primeiro a gente mela bastante, né? Porque ele é pai, não é? Pô, se eu sou pai atrasado, minha filha está aí, eu não vou dar a dica. Até hoje. Pai, não. Não, na terceira vez o quê? Minha esposa fica doida comigo. Então a gente associa por Deus ser pai, a gente vai começar a pedir e aumentar, ele vai o quê? Aí dá. Então Richard Monetti fala o seguinte, a mulher fazendo a prece, Senhor meu Deus, fonte sublime de amor, primeiro elogiou bastante, né? Amor inesgotável, Criador das almas, por favor, eu suplico, dê um jeito no meu marido, João. Ele não para de ir no boteco jogar baralho. A minha filha, Joaninha, que não consegue passar para a medicina, porque ela não estuda, por favor, meu Deus, faz com que ela passe na faculdade. E ela vai, sabe quando que ela termina a prece? Sabe o Bidu, nosso cachorrinho?
Eu não sei, todo mundo que entra aqui em casa, ele gruda no calcanhar. Meu Deus, resolve o problema dele. A gente dá risada, que coisa ridícula, né? Mas só da gente pedir, a gente já se sente o quê? Aliviado. De terça a gente está estudando um livro chamado Transe Mediúnico. O doutor Odilon, que eu particularmente considero ele, tanto é que no plano espiritual, ele que cuida do liceu acadêmico, só de médiuns. Tem um capítulo que lá ele provou que médium não cura, espírito não cura. Se a pessoa não estiver envolvida na lei do merecimento, ela não recebe o benefício. Ela pode até receber por intercessão. Vocês sabem como é intercessão? Livros muitos são chamados. O cara tinha um merecimento violento e desencarnou um amigo dele. Deixa eu ver, não tem mais criança aí não, né? Desencarnou, só que no velório, o espírito estava grudado, sabe aonde? Adivinha? O espírito estava grudado no corpo. Vocês sabiam que morrer é diferente de desencarnar? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é o corpo físico. Desencarnar é o tempo que o espírito leva para desprender do corpo. Emmanuel fala que, esses caras assustados, né? Emmanuel fala que na cremação, Emmanuel, através do Chico, esperar no mínimo 72 horas. Tanto é que esse cara estava lá e o espírito estava em cima dele no corpo. Esse amigo dele fez uma prece e intercedeu pelo que ele tinha de merecimento. A espiritualidade amiga foi lá, desligou do corpo, mas também deixou o espírito lá do corpo. Tanto é que ele saiu correndo, adivinha para onde? Para a casa dele. Mas porque o amigo te intercedeu, entendeu? É assim que funciona. Imagina se Bartimeu estava sentado até hoje lá. Ele já está cego? Tá? Olha a mudança. Ele se levantou, jogou de si a sua capa. Vou indicar outro livro para vocês, não é espírita não, tá? Jesus, psicoterapeuta. Psiquiatra Hannah Rolfe. Tanto é que eu comprei lá na igreja dos católicos lá. É fantástico. Porque é um grupo de psicólogos e psiquiatras que estudaram algumas passagens de Jesus. Principalmente essa pergunta, que queres que te faça? Se o cara era cego, o que o cara queria? Enxergar, mas por que Jesus perguntava? Então, até então, Bartimeu estava o quê? Sentado mendigando. Jesus utilizou os discípulos como intermediário. Eles chegaram lá e falaram o que para ele? Tem bom ânimo. Ânimo vem de alma. Quando Jesus falou, tem bom ânimo, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Ele falou que é para a gente ter vontade. Bartimeu, primeira coisa, jogou de si a sua capa, que caracterizava a situação dele de comodista. Ele jogou e foi no seu esforço pessoal lá conversar com Jesus. Segundo esse livro e outros também que eu li do Divaldo, essa foi uma mudança brusca que Bartimeu conseguiu. Ele saiu da situação de mendigo e foi direto ter com Jesus, uma postura totalmente diferente. Chegou para Jesus, o que Jesus perguntou? Que queres que te faças? Segundo os estudiosos, essa pergunta feita para qualquer pessoa, ela demonstra realmente a vontade que ela tem. Por isso que Joana de Anjos, através do Divaldo, fala para nós que, se a gente soubesse a emoção e a energia quando a gente fala não posso, não consigo, não tenho dinheiro, tá? Cada vez que a gente fala isso, a gente fortalece. E lá o Bartimeu já estava com uma postura totalmente o quê? Diferente, porque até então, tem misericórdia de mim, ele achou que Jesus ia fazer o quê? Voltar lá, pegar na mãozinha dele, né? Não, Jesus valorizou a atitude de quem? Dele. Tanto é que Jesus falou o quê? Tua fé
te salvou. E fé é uma coisa o quê? Subjetiva. Antigamente eu assistia alguns programas evangélicos, hoje eu não assisto mais, tá? Mas um dia eu morri de dó de uma moça lá. Ela foi na igreja e deram um óleo lá para ela. O pai dela estava com câncer no fígado. E falaram para ela passar com fé que ele ia curar o pai dela. Curou? Não. E ela ligou ao vivo. Sabe o que o pastor falou para ela? Sabe quem foi a culpada? Foi você. Porque você não teve fé. Quinta-feira a gente estudou um pouquinho sobre fé. Eu gosto muito da definição da Joana de Anjos. Fé é confiança em algo ou em alguma coisa. Quando Jesus falou para nós, vós sois deuses, sabe o que ele quis dizer? Que todos nós somos a causa de tudo que ocorre em nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a acreditar mais, sabe o que é acreditar? É larga a mão. No final vou perguntar de novo quem é espírita. Espero que todo mundo erga a mão, tá? Vou dar 4 dicas rapidinho. Ela está gostando, né? Só para mudar o assunto. Ser espírita. Ser melhor do que hoje. Hoje, ser melhor do que ontem. Estar no esforço para amanhã ser melhor do que hoje. Errar menos e acertar mais. Porque vai errar. E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscar a transformação moral e o esforço para dominar as más tendências. Porque ao mesmo tempo que nós somos espíritas, nós somos seres humanos. E segundo Kardec, na questão 192, pode um espírito superar todos os graus nessa vida e se tornar espírito puro? Pode? Não. Por quê? Porque existem virtudes e qualidades espirituais que nós desconhecemos. Como a Mara falou terça lá para nós, eu concordo com ela num ponto. Ser espírito é, acima de tudo, ser cristão. Mas no modo consciente. Aceitando a nossa inferioridade. Não dando valor para quando... Todo mundo já ouviu isso. Você vai fazer o que no centro? Vocês já não ouviram falar isso? O que você está fazendo? Você vai fazer o que lá no centro? Você, espírita, fazendo isso? Manda perguntar para mim. Eu dou uma lista de coisa pior que eu fazia. E ainda mando para o meio do umbral, sabe? Porque as bordas estão lotadas. Sabe que você está rindo, mas é verdade. A única pessoa que tinha moral para julgar alguém aqui foi Jesus. Jesus nunca julgou ninguém. Muito pelo contrário, ele andou com quem? Com quem que Jesus andou? Qual que era a turma dele? Prostituta, ladrão, bandido, cachaceiro, coxo, leproso, cego, cobrador de impostos, não foi isso? Quando pegaram a mulher lá em pecado, o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, que atira primeiro o quê? Pedra. Como eu, Lúcio, posso olhar para o Paulinho e falar, você pode ou não pode ser espírita, Paulinho? Que base eu tenho para falar isso para ele? Ou como fizeram com uma senhora de 60 anos que veio do outro centro, não para cá, tá? 60 anos. Sempre trabalhou no centro. Ela foi no centro e falou, que você vai ter que estudar 6 anos para depois fazer mais um cursinho de 3 anos para poder aplicar passe. Ela fez as contas e falou, você me desculpe, mas 70 anos se bobear, já estou do lado de lá. É lógico, para aplicar passe, que é o Carlos que orienta, tem que ter um conhecimento. Tem, mas não, sabe? Poxa vida, não é... Quando a gente fala assim, eu garanto que a maior parte não falou que é espírito, sabe por quê? Porque utiliza uma defesa psicológica chamada fuga. Sabe o que a fuga faz? Quem sabe um dia eu vou ser espírita? Quem sou eu para ser espírita? Isso é fuga psicológica. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos consciência que não estamos fazendo o esforço que a gente consegue fazer. Então, para aliviar, a gente procura o quê?
fuga. Vocês vão entender melhor. Muita gente não aceita a reencarnação. Sabe por quê? Porque utiliza a negação. O que é negação? Eu nascer de novo, apanhar, sofrer, ser castigado, isso não existe o quê? Nunca. É defesa psíquica. Se a gente está no esforço, nós somos. Quem quer conviver com anjo, que vai conviver daqui sei lá quantos milênios em outro lugar. Aqui nós somos seres humanos. Sabiam disso? E nós somos espíritas. Só que a gente precisa acordar, sair desse comodismo nosso. Parar de procurar centro forte. Eu falo mesmo, isso arrepia. Não existe. Quem diz que Deus tem partido de crente contra ateus, delírio de quem se diz advogado de Deus. Por que um local vai ser privilegiado e o outro não é? A doutrina espírita pede no começo, a gente recebe um monte de benefício. Depois a gente começa a estudar e trabalhar. E aí vem a parte mais complicada, que é a gente o quê? Começar a vivenciar. Um amigo nosso, Wellington, deu uma aula uma quinta para nós, a diferença entre informação e sabedoria. Lembra, Celso? Nós temos informação, mas a gente não sabe fazer ainda. Então nós temos muita informação na mente, dentro da doutrina espírita, e pouca doutrina espírita no coração. A gente acredita em qualquer espírito, menos na nossa capacidade. A vida está difícil, não está? Que tal a gente começar? A doutrina espírita é uma doutrina do Evangelho de autocura. Jesus deixou claro aqui, ó. Jesus fez a parte dele, tá? Mas se ele não faz esse esquema, até hoje ele está sentado lá, esperando o milagre divino. E não tem. E pode fazer a promessa que for, que não tem como a gente trocar as coisas. A lei divina é perfeita. A partir do momento que a gente se insere e começa a construir o destino, as coisas começam o quê? Acontecer automaticamente. Acontecer. Se eu não tenho uma companhia espiritual boa, quem que é o culpado? Quem? Eu ou o centro? Tem certeza? E se eu for num centro forte? O que eles podem fazer lá? Quem falou nada? Tem lugar aí que arranca o espírito e prende. Dá risada, é verdade. Imagina se ele não gostava de mim, a hora que ele sair, o que ele vai fazer? É trocar 6 por meia dúzia. Sabe? É trocar. Bartimeu somos todos nós. Às vezes a pessoa fala, um dia falaram, nossa, Lúcia, é muito atrevido. Eu falei, não sou. Emmanuel que fala que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados na Terra, somos almas doentes à procura de cura na escola da vida. Todos nós trazemos uma perturbação ou não. Todos nós trazemos. Só que a gente tem que acordar. Tem que começar a buscar aquilo que a gente deseja. E com alegria no nosso coração, com desejo de crescer. Sabe? De saber. Olha como ele terminou. A gente não gosta de ler. Alguém aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês já ouviram falar? O Livro dos Espíritos, alguém conhece? Sabe? Olha como termina o relato. Ele é o quê? Seguiu Jesus. Independente de religião, todo aquele que está seguindo a religiosidade, porque tem uma diferença. Religião todo mundo tem, não tem? Até hoje tem corintiano, tem palmeirense. Não tem? Em mundo evoluído tem? Tem? Não sei. Será que tem futebol do lado de lá, Celso? Deve ter, a gente está lendo umas coisas. Sabe? Então, a religiosidade é a vivência daquilo que nós aprendemos na religião. Não existe religião perfeita, porque não existe ser humano perfeito. Não existe centro espírita perfeito, porque não existe pessoas perfeitas. Nós somos, já vou encerrar, milenarmente vinculado ao comodismo. Nós somos.
A gente gosta de receber os benefícios. A hora que fala, ó, você tem que fazer isso, aquilo, a pessoa se manda e vai procurar uma coisa o quê? Mais tranquila, mais amena, porque ela sossega. Ela tranquiliza o coração e fala, nossa, que beleza. E nós espíritas, com exceção da Bruninha que está ali, que eu vi agora, com o meu filho. Ah, mas você também, com o tempo, você vai chegar lá, viu, Bruna? Todos nós estamos construindo o nosso destino no dia a dia. Sabe? Nós temos que atuar não só no meio espírita, mas fora também do movimento o quê? Espírita. Aquela turminha que vem de sábado aqui, que essa casa é uma bênção, tá? Um sábado eles estavam aqui, na segunda no feriado eles foram em Jaci, lá no hospital, lá complicadíssimo. Esse sábado eles estavam aqui, domingo acho que eles foram lá atrás, tem uns sírios aí que estão perdidos. Não tem, dependendo de religião. Cada um está construindo seu destino. Agora a maior parte está acomodada. Então nós não podemos reclamar da vida que a gente tem. Nós estamos criando. Para encerrar, vamos embora com essa trovinha do Armando Candelária no livro Orvalho de Luz. Deus é Pai, mas em verdade, no amor de Pai que não muda, se garante vida a todos, só ajuda quem se ajuda. Vamos fazer a nossa parte e deixar que a lei divina atua automaticamente para as nossas necessidades. Combinado? Agora quietinho, todo mundo de pé. Vamos, de pé! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, homens, quando abraçar alguém, não bate nas costas, porque ninguém está engasgado. Sei que mania, dá uns tapas nas costas, né, Paulinho? Parece que está, primeiro um sorriso para a vida, vira para a pessoa do lado com muito carinho, dá um abraço bem gostoso. Sabe o que é gostoso? Só me expulsa daqui, hein? Pode sentar. Eu tive 3 bênçãos em termos de filosofia espírita na minha vida. O Consolador, com 7 anos, aí na adolescência fui para o Ailus, 34 anos, e atualmente é o Semeador. Porque não é por nada não, dos 105 centros que tem pela USE, eu particularmente conheço de 90 a 95. E essa casa me chamou a atenção em dezembro do ano retrasado, que eu estava curioso para conhecer aqui, de ouvir falar, e vim assistir uma palestra. Gente, nós estamos tendo uma oportunidade aqui de ouro. Mas compete a cada um de nós aproveitar essa oportunidade. Pensem com carinho o que a casa está oferecendo para nós. Dirce, até que número? 189? Fala o número, Paulinho. Menos o seu. Qual? 77. Ah! Vive